Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais aulinha aí no Gabarito Enem. A gente vai continuar abordando nosso conteúdozinho de física aqui, para desmistificar um pouquinho mais a física do Enem para vocês. O tópico de hoje nós vamos abordar centro de massa, centro de gravidade e equilíbrio. Primeiro vamos entender mais ou menos esses conceitos para a gente começar a elucidar isso daí. Muita gente confunde centro de massa com centro de gravidade. Vamos entender primeiro o seguinte, desculpa aqui, que centro de massa é aonde eu centralizo todas as forças atuantes sobre o meu corpo. E centro de gravidade é onde o peso do meu corpo fica centralizado. Parece assim meio dúbio, né, falar sobre isso, mas não é não. A gente vai abordar isso aqui devagarinho e vocês vão entender isso de uma maneira bem tranquila. Tá legal? Primeira coisa, vamos falar sobre o que é o equilíbrio. Muita gente acha que quando a gente está em equilíbrio, a gente está de pé. Mas como nós já abordamos na dinâmica, o equilíbrio é quando todas as forças atuantes sobre o meu corpo têm como resultante o zero. Ela é uma resultante nula, por quê? Que para toda ação tem uma reação. E se ocorre o equilíbrio, seja em qual for a situação, é porque a resultante de todas as forças vai dar como resultado o nosso amiguinho zero. A ideia de equilíbrio é para muitos a ideia de ficar parado. Contudo, o contexto de equilíbrio para uma partícula compreende o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Quando a gente pensa em equilíbrio estático, agora a gente tem que entender que a resultante que causa esse zero, esse nulo em todas as forças é no momento em que ele se encontra parado em um dado referencial. E quando a gente fala em equilíbrio dinâmico, a gente tem que falar que o corpo encontra-se com resultante também nula, porém, olha aí a condição, em movimento retilíneo uniforme. Assim como diz a lei da inércia, que fala que, a primeira de Newton, né, que é a lei da inércia, que me diz que todo corpo tende a permanecer em repouso, em movimento uniforme, se a resultante das forças que atuar sobre ele for nula. Então, o equilíbrio estático. A partícula possui resultante das forças nula e está em repouso em relação a um referencial. Ou seja, primeiro vamos relembrar um conceito de cinemática, que referencial é todo e qualquer ponto no espaço, local ou ponto imaginário em que todos os corpos ali que se encontram possam ser analisados se estão em movimento ou não. Eu adoto como referencial essa sala e consigo visualizar fora dela se tem um corpo em movimento ou não. Então, um referencial é todo ponto no espaço que se adota para analisar o movimento de um corpo. Quando ele está em equilíbrio estático, de acordo com o meu referencial, o corpo encontra-se parado. E quando ele está em equilíbrio dinâmico, de acordo com o meu referencial, a partícula possui resultante das forças nula e encontra-se em movimento retilíneo uniforme, em relação sempre ao referencial adotado. Tá ok? Vamos lá, galera. Para o equilíbrio eu tenho algumas situações. Eu tenho equilíbrio conhecido agora como equilíbrio estável. A partícula, objeto ou o objeto, retorna à posição de equilíbrio após uma pequena perturbação. Olha só, como essa bolinha solta dentro desse recipientezinho aqui, ó. Ela vai, sobe, desce, vai dissipando até o momento em que ela para em um único ponto. Esse cone aqui, se eu tombar ele um pouco para cá, um pouco para lá, ele tende a retornar à posição normal. E também nós temos aí, hoje em dia, você pode andar pela rua observando nas lojas de brinquedos, o nosso famoso João Bobo, né? Onde você tem uma massa aqui embaixo, um centro de gravidade baixo, um centro de massa baixo. Você dá um tapa no boneco, ele oscila, mas ele sempre retorna à mesma posição em que ele estava inicialmente. Esse é o famoso equilíbrio estável. Equilíbrio instável. A partícula objeto não retorna à posição, afastando-se cada vez mais da posição de equilíbrio. Ou seja, você tem uma situação aqui, por exemplo, essa bolinha, que se eu der um toquezinho nela, ela vai andar, mas ela não vai retornar à posição inicial dela. A mesma coisa é o nosso cone deitado. Até mesmo, se você parar para pensar um pouquinho, o PET de garrafa PET, quando está em pé. Se você der um toquezinho nela, olha lá, ó, ela cai e não retorna à posição original dela. Esse é o equilíbrio instável, ok? Indiferente, a partícula ou objeto fica em uma nova situação de equilíbrio em outra posição. O equilíbrio indiferente é muito visualizado em corpos cilíndricos, né? Em corpos assim que você possa colocar, como, por exemplo, uma bola. Se eu pegar uma bola, em qualquer posição que eu observe a bola, ela rolando para um lado ou para o outro, jogando futebol, fazendo qualquer situação,
você vai observar que ela encontra sempre na mesma posição. Ou seja, aonde quer que ela esteja, em que ponto do espaço ela estiver, ela vai ocupar sempre aquela posição. É indiferente o local onde ela esteja ou a posição em que ela se encontre, porque ela vai parecer sempre que está do mesmo jeito, ok? Ponto material e corpo extenso. Vamos primeiro, assim, pensar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje, quando a gente fala de corpo extenso, a gente pensa logo em algo que tenha dimensões, né, que a gente possa adotar para analisar. E quando a gente fala de um ponto material, a gente pensa sempre numa partícula, algo muito pequenininho. Mas vamos tratar assim dentro da estática, nessa estática aqui, ponto material como algo que não admita rotação. É um corpo que você não consegue visualizar uma rotação. Já um corpo extenso, ó, eu consigo visualizar uma rotação dele. Então a gente adota o seguinte conceito: quando um corpo é suficientemente pequeno, tal que não admite a rotação, é chamado de ponto material. Assim, sua dimensão é pequena em relação a outras medidas relevantes. Quando um corpo admite rotação, ele é chamado de corpo extenso. Sua dimensão é comparável a outras medidas relevantes. Por exemplo, quando nós abordarmos um pouquinho mais à frente nas próximas aulas o conceito de torque, o momento de uma força, vocês vão ter uma noção melhor sobre o que é ponto material e sobre o que é corpo extenso. Um ponto material não possui dimensões relevantes, então as forças que atuam sempre estão localizadas no mesmo ponto. Já para um corpo extenso, é preciso conhecer o centro de gravidade, ou o centro de massa desse corpo. Um outro exemplo, para vocês entenderem bem, seria esse apagador. Olha aqui. Ele é um corpo retangular, correto? Se eu quisesse traçar o centro de massa desse corpo, faria uma diagonal. Aqui, ó, até esse ponto, ok? Aqui, desse lado para esse e desse lado para esse. Aonde as retas se cruzarem, eu marcaria, e esse seria o meu centro de gravidade desse corpo. Num corpo irregular, a gente pode fazer a seguinte situação: a gente pode segurar um corpo nessa posição e eu traço uma reta, certo? Vertical, perpendicular ao solo. Depois eu seguro ele em outra posição e traço outra reta, vertical em relação ao solo. E vou observar que meu centro de gravidade vai ficar aqui. O corpo sendo irregular, você pode usar desse artifício, sempre segurando e deixando o peso dele, ó, ditar toda a regra. Tá legal? Centro de gravidade e centro de massa. Centro de gravidade: ponto de aplicação da resultante das forças de gravidade que atuam em cada partícula ou de um sistema. Ponto também de aplicação da força, peso de um corpo. Por exemplo, o Marcos é uma pessoa gordinha, fofinha, tô aqui com vocês. O meu centro de gravidade fica mais ou menos aqui, ó. Não dá para vocês verem pela câmera, pela posição, mas fica mais ou menos aqui, tá? Basta vocês analisarem isso simplesmente assim, ó. Se você ficar em pé, com o seu ombro encostado na parede, tá? E levantar o seu pé esquerdo, o pé que está afastado da parede, no meu caso, você vai observar que você não consegue manter o equilíbrio. Isso por quê? Ao levantar o pé, você altera o seu centro de gravidade. Alterando o seu centro de gravidade, ele sai da base do seu corpo. Um grande exemplo é a Torre de Pisa. Vocês sabem, né, historicamente falando, que ela é uma torre inclinada. Ela não cai por quê? Porque o centro de gravidade dela é baixo e ele passa exatamente pela base da torre que ainda se encontra lá. Se ele algum dia, por exemplo, aqui a base, sair da base dessa torre, ela logo cairá. Ok? Centro de massa, ou CM. Centro de gravidade a gente vai chamar de CG, centro de massa a gente vai chamar de CM. Ponto em que se pode admitir que a massa esteja concentrada. A concentração de massa é aonde você tem a maior quantidade de inércia no corpo. Nos campos gravitacionais uniformes, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Ou seja, aonde eu posso adotar uma gravidade constante de maneira a atuar unicamente sobre o corpo não tendo alteração ou variação da mesma, o meu centro de gravidade e o centro de massa serão o mesmo. Os objetos homogêneos e com formas geométricas simétricos possuem o centro de massa no centro, como eu expliquei aqui, ó, do nosso amiguinho, o apagador. Tá legal? Centro de massa. Vamos abordar o centro de massa de alguns corpos aqui agora. O centro de massa de um quadrado é no encontro de suas diagonais, do círculo
é no seu centro e no triângulo é no baricentro. O centro de massa pode ser calculado para uma figura linear plana ou volumétrica. E aqui eu coloquei alguns corpos para a gente ter uma noçãozinha e uma ideia sobre isso. Por exemplo, a aliança. O centro de massa dela é no centro da circunferência. Ó. Todas as retas vão passar por aqui, por esse ponto. Tá? O diâmetro de qualquer ponto da minha circunferência vai passar por aqui. Já o centro de massa de um quadrado ou de um retângulo é formado pelas diagonais. Essas diagonais se encontram em um único ponto. De um triângulo, no baricentro. Olha aqui, ó. Seguiu, seguiu e seguiu. Tá aqui, ó. Opa, saiu um pouquinho. E de um cabide? Onde ficaria o centro de massa? Você nota que você segurando o cabide com o dedo por aqui, ó. Pum. Ele fica exatamente paradinho. É como se fosse, mais ou menos, esse apagador aqui. Olha só. Eu seguro ele por um único lado. Vocês vão observar que ele encontra-se inclinado. Agora, se eu pudesse segurar ele certinho, olha lá, ele pararia bonitinho. Como eu só posso segurar ele por um canto, o centro de massa dele atua onde? Aqui, ó, puxando ele para baixo. E vamos lá. Ele, apontando ele para baixo, ele é perpendicular, o peso é perpendicular ao meu plano horizontal, ok? Continuem comigo aqui, pessoas. Vamos pensar agora em uma coisa mais séria sobre isso. Vamos aprender a calcular o centro de massa de um corpo. Vamos devagarinho nessa parte para a gente não ficar com dúvidas e a coisa poder acontecer de uma maneira legal. Cálculo do centro de massa. Para duas partículas, imagina duas partículas, A e B, em duas dimensões, x e y. Agora nós vamos trabalhar num plano bidimensional, onde eu vou ter o eixo y e o eixo x, y da vertical, x da horizontal. Eu calculo primeiro os pontos x e y em um corpo. Imagina que eu estou falando disso daqui, ó, B e A, ok? Olha só, vou fazer um pouquinho maior a letra para facilitar vocês aqui, ó. Beleza? Acompanha comigo. No eixo X, vamos traçar aqui, ó, eixo Y e eixo X. No eixo X eu vou ter o seguinte, como são duas partículas, cada partícula tem a sua massa, tem a sua inércia própria. Eu vou ter que a massa de A vezes posição A em eixo X, mais massa de B vezes a posição de B no eixo X, dividido pela massa de A mais a massa de B. Eu vou obter minha coordenada X. Ok? Para Y, massa de A vezes YA mais massa de B vezes YB. Sobre massa de A mais massa de B, obtenho minha coordenada Y. Eu obtenho X aqui, MAXA, MBXB, as massas respectivamente multiplicadas pelo eixo X de cada um dos corpos, para A, XA, para B, XB, dividido pelas massas de A e B somadas. E para Y, eu tenho a massa de A e a massa de B, cada uma somada pela sua coordenada em Y, YA, YB. MA vezes YA mais MB vezes YB, dividido por quem? MA mais MB, ou seja, as massas de A e de B somadas. Vamos ver como é que isso aqui ficaria na prática? Olha só. Visualiza comigo. Centro de massa. Vamos ver esse exemplozinho aqui, ó. Eu tenho aqui dois corpos A e B. Vamos considerar a massa de A 2 kg e uma massa B de 3 kg no plano XY aqui abaixo. Aqui, ó, eixo Y, eixo X, corpício A, corpício B. Calcule as coordenadas da posição do centro de massa dessas partículas. Imagina que eu quero calcular aqui, ó, o centro de massa dessas duas partículazinhas aqui, ó. Legal? Vamos visualizar agora a situação, como é que ficaria. Aplicando nossa formulazinha, vamos pensar aqui rapidinho. Para A, XA, MA, XA, mais MB, XB, dividido por MA mais MB. Para YB, MA vezes YA mais MB vezes YB sobre MA mais MB.
Aplicando esse cálculo aí, nós vamos ter a seguinte situação. Observa agora nesse próximo slide aqui. Olha lá. Vamos primeiro x, no centro de massa desses dois corpos. X centro de massa igual a MA vezes XA mais MB vezes XB sobre MA mais MB. Como vocês já sabem, a questão já disse para vocês que cada partícula, a partícula A tem 2 kg e a partícula B tem 3 kg. Logo, a posição para a partícula A é no ponto 1 e a posição para a partícula B é no ponto 3. Tudo isso no meu eixo X, dividido pelas massas. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 9 com 2, 11. 2 mais 3, 5. Eu obtenho que a coordenada do meu centro de massa é no ponto X, 2,2. Para Y agora, MAYA mais BMBYB sobre MA mais MB. Y, centro de massa de Y, 2 vezes 1. Vamos lembrar que Y encontra-se no ponto 1. A encontra-se no ponto 1 e tem massa de 2 kg. A massa de B vale 3, porém B agora, no eixo Y, encontra-se no ponto 4. 3 vezes 4, sobre 2 mais 3. 14 por 5, eu obtenho 2,8. Traçando agora no nosso gráfico esse centro de massa, a gente vai ter o seguinte, olha lá, que o centro de massa entre as partículas A e B encontra-se nesse pontinho aqui, ó, 2,8 e 2,2, ou seja, 2,2 para X e 2,8 para Y. Vamos lembrar, X, Y. Ok? Viu, pessoal? Não foi difícil trabalhar e determinar o centro de massa dessa situação aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui nessa situação, se você tiver um eixo X e um eixo Y marcados, pontos marcados detalhadamente, você consegue calcular o centro de massa de qualquer outra situação. Tá ok? Galerinha, espero ter ajudado vocês. No próximo bloco a gente continua aí com mais uma aulinha de física muito legal. E vamos lembrar, para gabaritar o Enem, você tem que se dedicar. Cai dentro e a gente está aqui com o Gabarito Enem para ajudar vocês. Um forte abraço, um beijo.